Estamos ao vivo. Uma excelente noite a todos vocês. Desde já, um excelente final de semana. Boa noite. Mais uma vez, já é de casa aqui. A Vita, seja muito bem-vinda. Viviane, né? Vita para os amigos. Viviane Ramos, já é de casa. Então, seja muito bem-vinda. Deixa eu arrumar aqui as... Vamos passar ali paralelamente ali atrás, para eu ter um retorno aqui. Seja muito bem-vinda, Vita. Uma excelente noite para você. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Perfeito. Uma ótima noite a quem já está aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, compartilhar essa live. O assunto é um assunto comportamental que chama a atenção de muitas pessoas. O nome nomofobia chamou a atenção de alguns conhecidos que o nome ele não soa assim diferente, né? Podemos associar a muitas coisas. Fobia todo mundo conhece, é medo de alguma coisa. Mas antes de perguntar o que é nomofobia, Vita, aliás, o que é nomofobia? É o medo de ficar desconectado. O medo de ficar fora do ar. Né? Surgiu aí como mobiofobia, né? O medo de ficar sem telefone celular. Mas o termo abrange toda a internet, computador, ficar offline. Seria o medo de ficar offline, de não estar conectado na rede social, na internet, no jogo, seja... Então, foi daí que surgiu e é uma das, vamos colocar assim, uma das doenças, né, que a gente tem enfrentado justamente pela grande exposição que a gente tem aí aos aparelhos eletrônicos, né? A gente acaba não podendo mais viver sem eles. Mas o que caracteriza ser um problema é justamente se esse uso está causando aí ansiedade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aí nesses momentos seguintes da nossa live. Perfeito. Por isso que eu fiz questão de pegar aqui o aparelho para demonstrar exatamente o que tem acontecido. E, às vezes, mesmo sem perceber, nós ficamos, puxa, mas eu estou sem meu celular, eu esqueci o celular. E agora, se alguém me ligar e acontecer alguma coisa, isso me remete a... Talvez alguém que esteja assistindo aqui nunca escreveu uma carta. Eu já escrevi várias cartas. E era dessa forma que existia a comunicação. Era uma comunicação totalmente diferente, né? Sem tantos aparelhos tecnológicos. Quando se ia de uma viagem, de uma cidade para outra, um lugar distante, você não conseguia falar com teu amigo, com teu parente, com a esposa no meio do caminho. Era só quando chegasse lá. E aí, então, você poderia falar com essa pessoa. E esse medo, a nomobiofobia, quando ficou identificado e caracterizado isso como uma patologia, Viviane? A gente já tem estudos desde 2008, né? O termo foi cunhado em 2008, não sei se seria essa palavra mesmo, mas o termo vem de 2008, os estudos. É claro que isso já tem há mais tempo. Eu entendo que a partir do momento em que entrou, em 1990, que se tornou popular a internet, né, a rede mundial de computadores, o www, né, como dizem, já começaram alguns a prestar atenção na influência da tecnologia para o comportamento humano. E aí, nos últimos anos em que o uso se intensificou, né, a gente tem aí pelo menos os últimos 2 anos em que tudo mudou, tudo passou a ser online, né, as relações passaram a ser online porque a gente não podia sair de casa, tinha que se comunicar pelo computador, tinha que trabalhar pelo computador, tinha que comprar pelo computador.
Então, a influência disso tudo no comportamento humano ainda tem um espaço muito grande para ser pesquisado. Se a gente olhar o tanto de tempo e tanto de situações que a gente vê, tem pouco estudo ainda sobre essa questão da nomofobia, né? Ou essa questão da interação dos seres humanos com a máquina. Mas é de 2008 esse termo, é um termo em inglês, e as pesquisas aqui no Brasil começaram mais ou menos nesse período também. Perfeito. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive, se ainda existem, né? Eu creio que os estudos ainda são muito incipientes, porque ainda a capacidade do ser humano de inventar algumas coisas, tecnologia, cada vez mais, novas plataformas, novos sistemas, novas redes sociais são lançadas, e isso leva também as pessoas a terem um comportamento um tanto diferente, né, nas relações pessoais. Mesmo pessoas dentro de um ambiente de trabalho, as pessoas se comunicam pelo celular, mesmo estando no mesmo ambiente. Não tem mais aquele contato físico. E essa ausência, esse afastamento, eu posso estar errando nessa colocação, mas afasta as pessoas um tanto da realidade. Se estiver errado, me corrija. E além da ansiedade característica, né, que eu percebo isso notoriamente, principalmente em adolescentes, quando ficam sem o celular, sem conseguir falar com os amigos, sem as redes sociais, isso causa assim um efeito muito danoso, principalmente em adolescentes, mas em adultos também. Até onde vai isso? E se já tem assim alguns tratamentos, as pessoas têm se percebido com essa característica. Boa noite, Aldineia. Boa noite, Olinda. Boa noite, Dani Rodrigues. Sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Desde já compartilhem essa live de pessoas aqui. Essa informação chegue, né? Que as pessoas possam se identificar dessa forma e procurar, né? Uma ajuda de um profissional. O laboratório de pesquisas mais famoso, ele fica no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio. É quem tem, assim, conduzido as pesquisas há mais tempo, né? Tem lá o Laboratório do Comportamento Humano, Psicologia, Psiquiatria, e tem os professores lá, um casal de professores que tem estudado bastante sobre esse assunto. E a gente vê que isso está ficando mais popular, esse tipo de... Já se fala, né, dos viciados na internet, já como um vício, vamos colocar assim, e que precisa de um tratamento médico e psicológico para, como outras drogas, outras coisas, precisa de um tratamento aí para se livrar do vício. Não é o tanto de uso que determina o vício, mas eu acho que, como tudo na vida, a falta de equilíbrio naquilo que a gente faz. E o efeito que isso provoca. Então, se eu posso trabalhar pelo celular e não desenvolver ansiedade em relação a isso, como também posso ficar pouco tempo, teoricamente, mas ser extremamente ansiosa e aí o celular gerar mais essa ansiedade. Essa questão aí... Oi? Não, pode continuar. Pode continuar. Essa questão que você estava falando dos adolescentes, das relações, né? A gente vê que eles já têm, na adolescência, eles têm um desligamento da família e começa a se ligar no grupo de amigos, né? Isso já existia. O que acontece agora é que esses amigos passam a ser virtuais, né? E essas ligações aí, eles não saem mais para se encontrar com os amigos, eles se encontram dentro de casa, né? Se isolam no meio das pessoas para estar com aquele grupo de amigos, né? Então, tem o isolamento social, tem a questão da falta de exercícios, da obesidade e uma série de outras coisas que vão entrando aí
pelo excesso de tempo em que se fica diante de um computador, diante do videogame, do próprio celular, né? Na internet. É um mundo tecnológico que a gente vive. Não dá para voltar mais atrás. A tecnologia entrou e ela vai permanecer. Traz uma série de facilidades. Por exemplo, o WhatsApp. A gente não imagina mais uma comunicação sem o WhatsApp. Ele influencia nas relações de trabalho, nas relações com a família, nas relações sociais, tudo agora você consegue lá a comunicação com o supermercado pelo WhatsApp. Ok, mas o equilíbrio, né? O uso e o abuso é uma linha muito tênue e que a gente tem que prestar atenção. Primeiro no nosso comportamento da família, daqueles que estão ao nosso redor, né? Na verdade, não é o uso da internet que é o problema. A verdade são a ansiedade que isso causa, aquela sensação de que você não para de trabalhar, o não desligar das coisas, você acordar no meio da noite e ter que olhar o celular, não consegue, o celular está carregando todo o tempo porque você fica com medo de ficar sem a bateria. Esse tipo de situação que vai incomodando na vida, e às vezes a gente até sem perceber, é que gera a questão aí da nomofobia, né? Eu ia colocar algumas coisas, mas você colocou exatamente como identificar, né? Quando eu estou me tornando, eu creio que isso não deve ser tão difícil quando você se percebe conectando no carregador a cada 3, 4 horas com esse receio. Isso já são indícios de que você precisa de ajuda. Agora, tem o oposto. Por exemplo, quando eu tenho computador em casa para fazer alguns contatos, alguns trabalhos fora do trabalho, trabalhos estudantis, não tem nada a ver, mas é uma necessidade. Mas durante muito tempo, eu não tinha computador em casa, porque eu pensei, eu estou o dia inteiro já trabalhando, eu utilizo o computador, quando eu chego em casa eu não quero nem saber de computador. Meu celular profissional, eu desligo. E aí fico com o meu celular pessoal. Mas existem aquelas pessoas que são exatamente o oposto. Você manda uma mensagem para ela, ela vai te responder 3 dias depois, ela nem olha, não está conectado, assim. É exatamente o oposto, é o 880. Tem aquelas pessoas que não vivem sem, mas como é que você demora 1 hora para me responder? O celular não está grudado em mim, né? E isso causa também uma certa ansiedade nessas pessoas de obter a resposta ali instantaneamente. Eu gosto quando as pessoas veem, visualizam, já respondem no exato momento. Isso tem criado, você poderá explanar aí com mais propriedade, mas eu creio que isso tem criado essa dependência e tem, em alguns pontos, quando, por exemplo, parentes estão distantes, que não conseguem se ver, faz uma videochamada, que era impensável há algum tempo atrás, né? Pelo celular, pelo WhatsApp, ou por outros canais. E tem também aquele negócio que pessoas próximas acabam se afastando. Ele une pessoas distantes e afasta pessoas próximas. É interessante, né? Eu queria que você comentasse isso. É interessante justamente isso, né? Abre uma gama de possibilidades, mas também a gente perde de viver aquilo que está acontecendo porque precisa postar o que está acontecendo. Né? Tem uma reflexão interessante de um famoso, agora eu não me lembro, talvez não seja tão famoso, uma reflexão interessante que diz justamente isso, né? Você está tão ansioso que as pessoas saibam que você está no show do fulano que você não está assistindo o show, você está postando na sua rede social, você perde a música
porque você está postando que você está no determinado show, né? Você está precisa tanto fazer um post do pôr do sol que você não contempla mais o pôr do sol. Você tem que tirar a foto perfeita e passa todo o tempo tentando tirar a foto perfeita para postar, né? E outra questão também, a gente, isso que você falou, da ansiedade de obter uma resposta, isso causa uma angústia verdadeira nas pessoas, porque o fulano visualizou e não respondeu, ou porque não visualizou, ou porque não. O que será que aconteceu? Será que está passando mal? Será que morreu porque não viu ali a minha mensagem? Né? Ou por que está me ignorando? Por que está, enfim, me desprezando porque não me respondeu imediatamente? É aí que as coisas começam a complicar. Porque a gente tem que ter a ideia do equilíbrio, né? Então, o que aconteceu na escola nos últimos anos? As professoras tinham lá um contato via WhatsApp com os pais. E a descrição delas é que não terminava o período de aula e a aula continuava ali pelo WhatsApp, né? Tendo que dar esse suporte horas a fio, porque as pessoas se sentiam, achavam que elas tinham a obrigação de responder, de dar o suporte, de responder a pergunta, de todo o tempo, né? Então, isso é uma exigência social, vamos colocar aí. E quanto mais profundo vai nessas mídias sociais, mais isso passa a incomodar, a fazer parte. Tem uma pesquisa que diz assim que colocou 2 adolescentes, eles tinham que conversar 5 minutos, né? Lá diante do auditório, eles precisavam conversar 5 minutos. E eles não conseguiam falar um com o outro. Olhando um para o outro, não conseguiam falar. E aí o pesquisador disse, então, tudo bem, conversem pelo celular. E aí eles tinham assunto. Eles conseguiam conversar um com o outro, né? Um na frente do outro, cada um com seu celular. Eles tinham assunto para conversar. Mas, pessoalmente, um olhando para o outro, não conseguiam conversar. Então, é interessante o quanto que a gente vai mudando a maneira de ser por conta daquilo que é necessário, que é a mídia social, a internet, ela faz parte da nossa vida, ela é necessária, mas ela vai influenciando todas as relações, vai influenciando a maneira como a gente lida com as pessoas, o comportamento, né? A ética ou a falta de ética, vamos colocar assim, porque as pessoas acham que podem, porque está na internet, pode escrever o que quiser, falta o respeito, a consideração pelos outros, né? Tudo isso são, vamos colocar assim, problemas da vida moderna e que precisam aí da nossa atenção, do nosso equilíbrio, de saber separar as coisas para que a gente não entre num tipo de doença provocada por isso, né? A homofobia é uma das coisas que pode provocar, por exemplo, a depressão. Então, pelo nível de ansiedade que ela provoca. Viviane, como você mencionou, não como nós vamos mudar, a tecnologia ela veio para ficar, é um benefício muito palavra, o adjetivo mais apropriado, mas que para as relações profissionais, né, hoje você consegue trabalhar de casa tendo uma central em um local externo. Isso é algo fantástico. Mas nas relações pessoais, a ausência dessas relações pessoais, os estudos, né, mostram que o ser humano ele necessita desse contato físico, do abraço, do olho no olho, de conversar com a pessoa, ver a pessoa, não somente ouvir a voz.
mas ver, porque você consegue identificar ali, através da expressão facial, através dos gestos, o que essa pessoa está sentindo. Essa ausência desse contato físico, desse olho no olho, ela tende a trazer quais tipos de doenças, além da ansiedade, da depressão, além da nomofobia, né, que também vai afastar de qualquer forma, né, as pessoas, né? Quais as consequências dessa ausência para o estado físico, emocional? O isolamento, né, que você diz, as pessoas vão se afastando. É claro que Sim. isso interfere nas relações, na prática ali do dia a dia, nas relações entre as pessoas. A gente precisa se relacionar para aprender a se relacionar. Né? Então, eu preciso desenvolver essas habilidades do relacionamento. Então, isso é uma das consequências desse mundo muito virtual, onde não tem relacionamentos ao vivo, pessoais, ali, cara a cara, é a falta de desenvolver esses relacionamentos. Na internet é tudo muito muito fácil, muito instantâneo, né? Então, você fica com essa ansiedade do instantâneo, do que tem que acontecer do agora, né? Então, e isso traz aí a ansiedade. Acho que o principal problema mesmo seriam essas questões da ruptura com a realidade. Eu parti para um mundo totalmente virtual, né? Eu não viver mais essa realidade aqui e agora. Eu entro lá num programa que me dá uma vida luxuosa, virtual, uma vida diferente, né? Um jogo ou tinha aquele Second Life, né? Que ainda existe esse ambiente virtual, Sim. onde as pessoas se Tem relacionam lá, que eu quero e eu compartilhar na tela aqui. posso romper com a realidade nesse sentido, né? Chegar a me afastar. Mas eu acho que também outras coisas, como a depressão, a própria obesidade, o sedentarismo, né? As pessoas que ficam sem dormir, sem se alimentar direito, por estarem ali muitas horas, a falta de equilíbrio, né? Isso traz os danos emocionais, vamos colocar assim. Você está ali muito tempo naquela atividade, o seu cérebro ele não sabe divisar muito bem o que é ficção, o que é realidade. Ele vai entender tudo como realidade, né? Então, as influências disso no caráter, na personalidade, são estudos aí que estão sendo desenvolvidos ainda, né? Não tem uma resposta assim tão exata, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira. Mas é esse tipo de coisa. Eu acho que o principal seria isso, né? O romper com a realidade e a depressão. Perfeito. Era nesse sentido que eu estava esperando, o efeito pessoal, né? O que causaria nas pessoas. Mas aí nós já vimos aí o sedentarismo, a depressão, a ansiedade. E você falou de fugir da realidade. Hoje está tem pesquisado um pouco sobre esse tema, que é o metaverso. Eu gostaria de compartilhar aqui o conceito que eu entrei aqui, e é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui, que deixe-me compartilhar aqui. Boa noite, Patrícia Kelly. Seja muito bem-vinda. Viu? Já está aparecendo para vocês aí o compartilhamento? Ainda não? Agora está vindo. Está aparecendo? Agora eu fugi um pouquinho aqui. Aí. O conceito, pessoal, é o que está aqui, ó. Como sublinhei,
talvez você não consiga, não sei se estiver vendo de um celular, vai ficar mais difícil, mas metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, entre aspas, realidade aumentada e internet. Então, é exatamente isso que nós estamos abordando. É como se você estivesse em um mundo virtual, onde pode ali talvez fugir da realidade, dos seus problemas, e viver a vida que você verdadeiramente gostaria de ter. As redes sociais trazem essa característica, uma das características que nós... Deixa eu parar aqui o compartilhamento, tá? E aí a gente já volta aqui. Perfeito. Ela traz essa característica de postar uma vida perfeita, uma vida sem problemas, uma vida onde as pessoas estão sorrindo, estão em um lugar luxuoso, mas como é a realidade mesmo? Inclusive, e não é nada você daquilo, havia mencionado, né? Também algo, não é nada daquilo. Tem até alguns memes que eu costumo postar. No mundo jurídico, e já pode ser utilizado como prova. Por exemplo, pessoas que postam nas redes sociais, em restaurantes caros, em viagens, isso pode ser prova de que a pessoa está em débito e está utilizando dinheiro e não está pagando os devedores. Isso já pode ser. Tem um documento chamado ata notarial. Ela é feita perante um tabelião e isso é válido como prova, quando você quer comprovar alguma situação. Então, as pessoas elas fogem um pouco da realidade, colocam tudo, sua internet está falhando. Obrigado por avisar. Isso é bem importante. Obrigado mesmo. Vamos procurar melhorar. Aqui estava chovendo demais esses dias aqui, a cidade onde eu moro, teve em alguns bairros aqui muitos desmoronamentos de terra, famílias inteiras, infelizmente, foram soterradas por aqui. Algo bem lamentável, né? E aqui na região, nas cidades circunvizinhas também, que sofreram bastante. Mas obrigado, viu, gente? O som tá legal, a imagem tá legal, tá escurecida. É importante. Ela trava um pouquinho às vezes. Trava. A imagem. Vou tentar melhorar aqui, contratar um serviço mais rápido, mais megas, para ver se melhora, porque pretendemos aí continuar nesse trabalho, levar informação e ajudar muitas pessoas, né, Viviane? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar essa característica. E através de uma live como essa pessoa ela pode identificar, está falando de mim nesse momento, e procurar ajuda. Então, esse é o foco, né? É o foco, levar a informação. Sobre essa característica... Sobre essa característica que eu mencionei aqui, eu acho que caiu alguma coisa ali, depois eu levanto. Sobre essa característica das pessoas viver virtualmente uma vida que não é absolutamente nada disso. Também é uma característica que a nomofobia pode levar a isso? Ou tem outros fatores também envolvidos nesse caso? Rejeição ou alguns outros pontos? Eu acho que uma coisa está ligada à outra, mas não assim tão diretamente, né? Não é porque ele é viciado em internet que ele vai entrar numa vida, numa realidade paralela, vamos colocar assim, ou vai fingir ter uma vida que não tem. Mas eu acho que uma coisa acaba acontecendo por conta da outra, uma vez que você está ali naquele ambiente virtual e que você quer aparecer mais e que você quer ser notado pelas pessoas, quer ganhar likes, quer ganhar coraçãozinho, sei lá. E então você acaba moldando, quem sabe, aí a vida nessa direção, né? Então eu preciso aparecer mais, eu preciso colocar coisas mais legais, eu preciso, isso gera um vício, né?
Se as pessoas não curtirem a minha foto, não comentarem, eu não vou ser feliz, eu tenho que estar conectado o tempo inteiro, eu tenho que mostrar tudo o que eu estou fazendo, porque as pessoas precisam prestar atenção em mim, enfim. Eu acho que são coisas que acontecem ali paralelamente. Talvez seja um dos sintomas que a gente possa ver da nomofobia, justamente esse, né? Quando a pessoa precisa, cria uma necessidade exagerada de um determinado aparelho, de uma determinada rede social, ou da própria internet, ou do celular em si. Né? O exagero, sai ali do padrão normal, né? Sai da normalidade, eu tenho que aparecer o tempo inteiro, eu tenho que ter mais seguidores, eu tenho que... Né? Isso vai causando aquela... A pessoa fica bitolada nisso, talvez, né? E isso vai aumentar o uso, vai aumentar a preocupação com aquela internet, vai aumentar a questão de estar conectado o tempo inteiro, então eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Elas vão se misturando aí nessa questão da nomofobia com esse aparecimento nas redes sociais, parecer aquilo que eu não sou, né? Aquilo que eu não tenho, postar, vai tudo se misturando. O objetivo das plataformas como essa que nós estamos utilizando no momento, como o YouTube, como o Facebook, como outras redes sociais, o objetivo é prender o máximo de tempo as pessoas, de fato, né? E quem controla tudo isso é um sistema chamado algoritmo. As pessoas acham, você tem lá no Facebook, a capacidade é 5.000, eu tinha 5.000, hoje eu tenho 1.000 e poucos. Eu não conheço pessoas, estão 30, 40 pedidos de amizade por dia, gente que eu não conheço, então eu observo, alguns pedidos eu não aceito, mas tem 5.000 pessoas. Aí você vai ver lá em seguidores, deve ter 200, 300. E a informação que você posta sequer vai para essas 200 pessoas. Porque é interessante a sua informação, esse algoritmo, ele indica para determinadas pessoas. O que gera essa necessidade? Não é isso. Essa necessidade, né, de estar, mas o algoritmo do YouTube, ele identifica o seu conteúdo, identifica quem busca esse conteúdo e apresenta esse conteúdo para essa pessoa. Porque se ele for apresentar para mim um conteúdo que eu não tenho interesse, outras pessoas também não vão ver. Então, é uma fantasia as pessoas acharem que tudo que eu posto, eu tenho 5.000 pessoas no meu Facebook, 5.000 pessoas vão ver. Não vão. Nem todo mundo tem interesse naquilo que você posta. Mas o objetivo é prender as pessoas no máximo de tempo. Esse é o objetivo da plataforma, por conta dos conteúdos, das publicidades, né? E de outros patrocinadores. Então, eu estou falando isso para que, se você tem essa característica de postar muitas coisas e acha que todo mundo vai ver, que todo mundo vai curtir, não. Às vezes, as pessoas elas estão curtindo a sua foto, mas para incentivar você a, muitas vezes, passar, inclusive, vergonha na internet. Né? Nem tudo que se posta, nem todas as pessoas que estão lá curtindo, por que você continua postando? Às vezes, o objetivo não é um objetivo saudável, né? Viviane, a gente pode abrir um espaço para perguntas, caso alguém queira fazer uma pergunta? Está aparecendo uma pergunta aqui. Eu passo 24 horas na internet, não desligo, fico com comida, fico o tempo todo na internet. Não, brincadeira. Essa pessoa... Eu tenho homofobia? Tem. Pessoal, se vocês ao que indica, uma pergunta, ao que tudo indica, provavelmente. Ao que tudo indica. Né? Se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade. Para a Viviane, não para mim. Então, Viviane, enquanto as tem pessoas... assim algo... Isso, por favor, continue.
Enquanto as pessoas pensam nas perguntas aí, né, o que a gente pode fazer? Uhum. É pensar conscientemente sobre esse uso. Então, você usa a internet para o trabalho, você usa a internet para se comunicar com a família, você usa a internet para uma série de atividades. Ok, mas você precisa colocar um equilíbrio nisso, pôr o celular longe da cama para carregar, ter momentos em que você se desliga de fato daquele mundo virtual e dá prioridade às relações pessoais, né? A gente usa lá a internet e combina um jantar com os amigos. Aí tá lá, os amigos todos em volta da mesa, cada um com seu celular, perdendo o próprio jantar que foi combinado pela internet, né? Então, dar o privilégio das relações pessoais, da conversa ali com a família, com os filhos, ter esses combinados, esses momentos, né? A gente está na mesa, o celular não almoça, o celular não janta, né? Dá o tempo para as relações. Então, buscar esse equilíbrio. Outra coisa, diminuir progressivamente o uso quando ele não é efetivamente necessário, né? Então, se você tem outras maneiras de resolver, não necessariamente precisa ficar ali ligado no celular. Eles dizem que a gente deve não ser a primeira coisa que a gente olha de manhã. Seria interessante até não usar o despertador do celular, usar outro despertador. E também não ser as últimas coisas que se olha antes de dormir, né? Ter um período ali para que a mente descanse. Então, vai dormir daqui 1 hora, agora é a hora de desligar da internet, desligar do celular, desligar dos aparelhos eletrônicos. Isso aí vai videogame, TV, tudo, né? Fazer aí dar um tempo para sua mente relaxar, descansar, para que você possa efetivamente dormir e ter um sono com qualidade. Desligar ali o celular durante a noite ou colocar no silencioso, se desligar disso, né? Uma das características que a gente viu do uso, do abuso, né, do celular, do vício, é você acordar durante a noite e ter que olhar o celular. Então, de fato isso, né? Deixar longe, se desligar, ter momentos que você esteja fora desse mundo virtual, né? Offline. Cada um vai modulando. Não dá para fazer isso na hora se você precisa trabalhar, se você trabalha com celular, tem hora que você vai ter que fazer esse uso. Mas e os outros momentos do dia, procurar um equilíbrio, né? Viviane, não foi uma pergunta, foi um comentário, mas eu achei o comentário, aí embaixo tem uma pergunta. Vou ler o comentário, que tem a ver com o que nós estamos falando e tem uma certa razoabilidade. Particularmente, não sou escravo de celular, uso para o profissional, uso no silencioso, mas para os tímidos, para os antissociais, é uma forma de se comunicar. Aí nós já... O antissocial é um tipo de patologia, Viviane? Um tímido de? É um comportamento... O antissocial, ele é uma patologia ou é uma característica do ser humano que não gosta de muitos contatos, não vai a festas? É difícil responder assim, de bate-pronto, né? Porque o sujeito, a psicologia não é uma ciência como a matemática exata, né? Depende muito das características, do subjetivo, da história da pessoa, né? Quando a gente ouve antissocial, parece que é a pessoa que não gosta de estar com outras pessoas. E aí eu penso que se ela é antissocial, ela é antissocial na internet também. Né?
parece mais uma questão dos tímidos do que dos antissociais, né? É a pessoa mais fechada, não tem tanta facilidade. Mas não necessariamente que... ela pode usar a internet. Não estou dizendo que é errado usar e que porque você usa, você vai desenvolver aí o vício na internet. Não é isso. Não é a quantidade de uso que determina. Mas também é o que isso traz, o efeito que isso traz sobre a sua vida e o seu comportamento. Então, quando a gente fala de uso consciente, de uso equilibrado, não é necessariamente não usar, que agora eu tenho que ficar offline. Eu não consigo ficar offline, porque o mundo onde a gente vive é um mundo conectado. Tudo gira. A informação, né? A gente tem a informação na palma da mão e a gente precisa aprender a lidar com esse mundo, com essa informação, com essa maneira de fazer as coisas, né? De compras, de vendas. Agora, a maior parte das coisas é pela internet. Ok. Mas quando a gente fala de consciência, de uso consciente, de pensar, refletir sobre o comportamento, é justamente isso, né? Não só a internet, não só estar conectado. E não deixar que isso traga para você mais prejuízos do que ganhos. Tem que ser uma coisa equilibrada. Perfeito. Quando a pessoa está desonline, Viviane, um comentário aqui antes de uma pergunta. É o termo novo. Eu não respondi você porque eu estava desonline. Raimundo Batista, Viviane, sou seu fã, ótima live. E uma pergunta. Existe, eu vou colocar de uma forma mais simples, tá? Não que não seja muito bem colocado. Existe alguma idade ou faixa de idade que estaria mais propensa e passando nesse momento por essa situação ou que seja mais afetada por essa tecnologia? A gente tem a tendência de imaginar... A gente tem a tendência de imaginar que o adolescente, que o jovem, né, tem mais problemas, mas eu acho que é geral. Você tem crianças novinhas, extremamente conectadas, ligadas, ansiosas e não vivem sem o celular, como tem pessoas já de mais idade também nesse mesmo ritmo, vamos colocar assim. Claro que ali quando a gente está, quando é mais jovem, mais imaturo, se deixa levar mais. E aí eu acho que não seria assim a internet em si, mas a rede social, né? Você vê um movimento mais ali nos jovens, nos adolescentes. Parece que quando a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, a gente não se liga tanto nessas coisas. Mas não pode pegar qualquer pessoa, não tem uma faixa etária que diga assim, não, se passou dessa idade, você não corre mais risco. Eu acho que se você perder o equilíbrio no uso de qualquer coisa, ainda que seja uma coisa boa, você corre o risco de ter o malefício daquilo. Se toma sol demais, você corre o risco. Se você come demais, você corre o risco. Se você usa a internet demais, se você perde o equilíbrio no seu uso, você vai correr o risco. Perfeito. Quem quiser fazer mais alguma pergunta aí, fique completamente à vontade. Caso você ainda não seja inscrito neste canal, o convido a fazê-lo. Mais uma vez, vou pegar no pé no bom sentido da minha amiga Viviane, para que ela faça um canal. Tem muito conteúdo para divulgar, mesmo que sejam vídeos aí de 2, 3 minutos, mas são dicas muito importantes, né? Eu tenho certeza que
tem ajudado muitas pessoas, né? E isso é muito bom. Compartilhar o conhecimento, ajudar outras pessoas. Se todas as pessoas estivessem preocupadas, né, com o auxílio ao próximo, o mundo talvez estivesse um pouco melhor. E é exatamente isso, está totalmente ligado a esse tema dessa live, né? Porque com o afastamento aí, as pessoas não estão mais preocupadas com as necessidades dos outros. Você acaba passando por aquilo sem se afetar pela tristeza, pelo ser humano, porque você acaba ficando mais frio, mais distante. Porque nas redes sociais, os sentimentos não são talvez os mais verdadeiros, ou a tecnologia não tem sentimento. A tecnologia, ela tem ali a sua função, né? E é isso. Não tem ali. Pode até por trás o inventor humano, né? Mas não tem ali um sentimento humano. E geralmente isso tende a retirar assim essa parte humana, né, das pessoas, tirar a sensibilidade pela dor do outro. Parece que reduz aquelas reações do Facebook, né? Aquelas carinhas, aquelas você curtir, você amar, Né? desenhos, os emojis, né? Você reduz as Exato. conversas a isso, né? Não demonstra mais, não coloca mais ali o sentimento, é só um curtir, né? Olhei, enfim. Que é triste, porque as necessidades dos seres humanos continuam as mesmas, né? Todo mundo precisa de afeto, de aceitação, de incentivo. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais tímidas, não gostam tanto de proximidade, vamos colocar assim, mas todo mundo quer ser cuidado, ser olhado, ser amado. E aí abre essas. Ao mesmo tempo que a tecnologia, a rede social, a internet abre possibilidade de contato com maior número de pessoas, também diminui essas relações pessoais de verdade. É tudo muito superficial. As pessoas, como eu falei, acham que pode falar qualquer coisa, desrespeitar as ideias dos outros, acham que se escondendo atrás da internet não precisa ser ético, não precisa ter respeito, não. Então, entra lá na rede social, porque é um artista, eu tenho o direito de entrar lá e criticar isso ou aquilo, e não vejo muito objetivo nessas coisas, muitos problemas. né? Ao Isso mesmo tem tempo gerado. eu ia Cortou um falar, ao pouco o mesmo teu tempo som. que abre oportunidade, cortou meu som? Ao mesmo tempo Para que mim, abre pelo menos. oportunidade de comentar, de conversar com um monte de gente, também traz esses problemas, né? Traz essa falta de sensibilidade, essa falta de ética, de respeito, né? Então, o que eu acho de verdade é que assim, a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia. Aprender a lidar com as relações que agora são mais virtuais do que pessoais, mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e não deixar que isso afete a nossa vida, no nosso comportamento, a nossa qualidade de vida, o bem-estar, a saúde, que o objetivo fundamental é isso, né? Então, a tecnologia vem com o objetivo de melhorar a nossa qualidade de vida, ok, mas a gente perde a qualidade de vida quando ela começa a atrapalhar de alguma forma, porque traz vamos colocar esses contratempos, traz esses outros problemas que antes não existiam, né? Porque o indivíduo aqui, através
atrás da internet, atrás do teclado, ele é um indivíduo extremamente corajoso. Ele fala coisas ali para conhecidos ou desconhecidos que ele não teria coragem de falar pessoalmente. Isso cria, assim, tem criado um empoderamento completamente desnecessário, desrespeitoso. Quando não consegue, as pessoas não conseguem mais ouvir ideias contrárias, alguém que discorde de você. A internet, o teclado, ela deu esse poder a algumas pessoas que você até pensa assim, às vezes, mas será que essa pessoa mesmo que está digitando? Porque ele conversou comigo a semana passada, ele não fala nada disso, né? Então isso criou, assim, parece que deu superpoderes a algumas pessoas. Aí você chega na frente da pessoa, escuta aquele teu post, a resposta, o seu comentário. Por que você nunca falou isso para mim, na minha frente? Ah, eu não sabia que você... Aí mostra a fragilidade dessas relações, né? Mais fragilizadas ainda através das redes sociais. É verdade. Muito frágil. A gente fala, assim, abre o leque de possibilidades, mas torna tudo muito raso, né? Você muda de uma coisa para outra muito rápido. Não se liga de verdade em nada, em ninguém. Então, é complicado, porque as pessoas perdem o sentido, né? Qual o objetivo? O amor ao próximo. Quando a gente fala desses relacionamentos que mudam a toda hora, quando a gente fala das pessoas que postam ali só para aparecer aquilo que não são, é tudo fachada, vamos colocar ali, mas lá dentro, qual a influência disso lá no ser humano, no coraçãozinho, de quem está sofrendo, de quem está vivendo, né? Eu percebo que as redes sociais, em alguns momentos, ela tem, durante o dia, se você abrir em vários momentos, ela tem várias fases. Tem a fase do momento do desabafo, é que as pessoas vão lá e começam a colocar ali que aconteceu isso, que bateu o dedinho, o mindinho, no frio na quina, perdão, da porta. Aí o outro vai e começa a xingar, porque eu fui num certo lugar e eu não fui atendido, começa a expor assim, algumas coisas, né? Tem esse lado. Essas pessoas que têm essa característica assim, né, durante o dia, são 3, 4 fases no Facebook. Tem a fase da política, tem a fase do desabafo, tem a fase do xingamento. Tem, durante um dia, se você analisar, observar com um olhar metodológico, você vai observar isso. Talvez naquele dia algo mudou ou alguma situação criou essa sensação no indivíduo, ele foi lá e postou. À tarde ele já tem outra sensação, e ele vai lá e posta também. Aquela sessão de murmúrio, né? Isso é uma característica do ser humano atual, Viviane, ou murmuradores sempre existiram, né? Desde os tempos bíblicos, tanto é que em muitos momentos aí a Bíblia mesmo fala sobre os murmuradores, né? Por que murmurais? Né? Só que agora eles têm um outro campo, elas não precisam da vizinha chegar em casa para falar, elas podem fazer isso a qualquer momento. E às vezes até de madrugada, acordou, não estou legal, vou lá no Facebook, vou ver o que está acontecendo. E isso tem, assim... A necessidade de mostrar que eu estou vivo, né? A necessidade de eu dizer, olhem para mim, né? As pessoas... É como se tivesse que ser sempre no aqui e agora, no imediato, né? É como você disse, a gente escrevia uma carta e tinha que esperar a carta chegar. Agora a gente já acha que o e-mail demora muito, tem que ser ali no WhatsApp, o contato. Então, é como se tivesse que o tempo inteiro eu vou provar para as pessoas que eu estou aqui. Então, tem gente que vai
postar ali a foto do café da manhã, do almoço, do jantar, o que aconteceu no meio do dia, e como que tivesse essa necessidade de dizer, eu estou aqui. Mas é como você mesmo falou, né? Mas quem é que está de fato olhando? Quem está olhando para mim? Então, ela fica com essa sensação de que eu preciso postar para mostrar que eu estou aqui, mas é uma coisa que não consegue suprir, uma necessidade que não consegue suprir naquele instrumento, porque as relações não passam disso, né? Dos likezinhos, dos comentários positivos ou negativos, mas elas ficam ali, elas são superficiais. Né? Uma característica. Pode ter um efeito. Pode ter um efeito reverso, né? Pode ter um efeito reverso. A pessoa posta lá, vou ver quantas pessoas curtiram. Nenhuma. Ou seja, aí já vai para aquela, poxa, ninguém gosta de mim. Aí já ninguém entra comentou. em uma outra fase. Exatamente. É aí que é o problema, pessoal, sabe, maior. O quanto isso influencia na sua percepção, no seu bem-estar, na qualidade de vida, na saúde, né, no seu comportamento, no seu dia a dia. O valor que a gente dá a isso, né, seja a internet, seja a televisão, seja a revista, é o valor exacerbado que se dá um instrumento, como se a sua felicidade ou a sua vida dependesse daquilo, né? Então, se ninguém curtir a minha foto, então eu não vou ser feliz. Parece assim, se eu não tiver o carro do ano, eu não vou ser feliz. Se eu não... Só que agora as pessoas dão muito valor a essas questões da tecnologia, né? Por estar bem em alta, porque tem novidade todo dia, porque inventam sempre, né, coisas novas e melhores e mais potentes. Então, eu tenho que estar sempre no topo para ser notado, para ser visto, para ser querido, mas não está preenchendo aquele vazio que tem lá dentro. Aí nós entramos num ponto muito interessante, Viviane. Eu quero conduzir um pouco agora no final para esse lado da carência, da carência afetiva das pessoas e de uma carência que, às vezes, um abraço humano não é suficiente. É algo muito mais profundo. E rede social nós já vimos que não preenche absolutamente nada. Um abraço tem um efeito muito mais positivo do que 100 curtidas. Você pode pensar que não. Mas no seu corpo físico, um abraço ele tem um efeito muito mais positivo do que 100 curtidas, 200 curtidas, 300 curtidas. 300 curtidas, esse é um efeito passageiro, né? Agora, um abraço liberando ali no seu corpo uma substância que vai te causar um efeito positivo que vai te gerar três abraços durante um dia, abraços calorosos, apertados, verdadeiros, tem um efeito muito mais positivos. Eu vou ler um comentário aqui, Neto Rodrigues. Olá, boa noite. Considerando as tecnologias do momento, como meio de comunicação, cartas, rádios, TV, telefone, fixo, celular, eu acho que vai escrever mais alguma coisa, né? Alguma pergunta. Fico aguardando aqui, tá, Neto? Aí pelo comentário. Viviane, 3 abraços tem um efeito positivo do que 300 curtidas? Ou eu me equivoquei? Olha, eu acho que sim. Eu acho que estar atento à necessidade do outro, demonstrar empatia, você trocar o afeto, né? O sorriso, o abraço, a presença, o tempo de qualidade. A gente falou um pouquinho daquelas 5 linguagens do amor, né? Então, tem aquelas pessoas que... Maravilhosa live também.
tem aquelas pessoas que precisam do toque físico, tem aquelas pessoas que precisam das palavras de afirmação, tem aquelas pessoas que precisam, e tudo isso é relacionamento, né? Eu acho que a internet tem o seu lugar, mas a presença, né, o carinho, o afeto, ele não vai conseguir suprir o que o computador, não dá para a gente abraçar o computador, né? Não dá para a gente ter esse... Só que não vai ter o retorno, né? Não vai ter, não vai ter. Então, eu gosto de abraço, então eu digo que tudo se cura com abraço. Então, né, para mim, é abraço, chocolate e tomar banho. Então, cura tudo. Olha lá, ó, abraço depende muito, pode estar perto, mas sem exagero, não tem muito perto. Mas tem uma carência do ser humano, que é a carência espiritual, para nós finalizar a live, que essa é uma parte muito importante, né, do ser humano. Deixa eu complementar aqui a pergunta do Neto. E agora a internet. Tudo isso não seria o foco do vento? Não seria o caso de se priorizar ou aprender a controlar? Sim, é isso que a gente estava falando aqui, né? Sobre você conseguir dosar. É muito difícil de fora, aliás, você de dentro, conseguir muitas vezes observar, porque você está envolto, você não consegue muitas vezes identificar. É necessário, às vezes, alguém de fora. Olha, eu não acho que você está passando muito tempo no celular. Eu percebo que você, a cada 5 minutos, ou até um intervalo menor, você está sempre olhando, você está esperando alguma ligação, algum recado, porque se não for isso, é uma dependência. Se você não estiver esperando uma ligação, uma mensagem de um parente, um retorno de um cliente, no meu caso, o retorno profissional, é uma dependência, né? Um outro comentário. Boa noite. Sofri muito com o distanciamento. Um abraço, são milhões de vezes. Abraço para vocês. Obrigado. Abraço. E a todos aí que estão nos assistindo nesse momento. Viviana, eu acabei cortando aí a tua linha de raciocínio. Eu acho que você falou bem, é o equilíbrio, é a consciência, né? Você não fazer automaticamente as coisas, é pensar sobre o que está fazendo. Quando a gente consegue desenvolver o equilíbrio, o domínio próprio, né? Trazendo aí para essa linguagem mais religiosa, se a gente pensa ali lá nos remédios naturais e fala de temperança, fala de equilíbrio, fala de confiança em Deus, mas também fala de repouso, fala de exercício físico, de tomar sol, de respirar puro, né? Tudo isso é o uso consciente das coisas, né? Todos os equipamentos eletrônicos precisam de um uso consciente. O trabalho precisa ter um uso consciente, o repouso precisa ser equilibrado, consciente. Então, essa maneira de pensar e organizar a vida, eu acho que é o que vai fazer diferença. Porque eu posso não ser viciado na internet, né? Mas posso ser viciado na TV, posso ser viciado em outras coisas que vai prejudicar o bem-estar, vai prejudicar a minha ligação com Deus, né? Em vez de ficar ali prestando atenção no culto, eu estou ligado no meu celular, eu estou conversando com as pessoas, eu estou fazendo outra coisa qualquer, estou postando a foto de que eu estou na igreja. Então, mas qual que é o objetivo daquele lugar? O que eu deveria estar fazendo naquele momento? Então, tudo isso precisa ser pensado. E quando a gente toma a consciência e as rédeas da nossa vida, a gente tem possibilidade de crescer. Né? E aí lembra da nossa outra live, né, dos hábitos. Desenvolver hábitos que vão contribuir. Né? Tudo gira em torno disso, né? Do equilíbrio.
que já é um conselho divino, né? Que a gente tem que fazer as coisas com sabedoria, com equilíbrio, buscando conhecimento em Deus, buscando a força para nos livrar de certos hábitos que são prejudiciais. Tudo isso volta lá. E tem uma parte da nossa vida que só Deus mesmo que preenche. E se eu ficar procurando na internet, se eu tiver uma religião de internet, sabe, aqui de postar versinhos, mas não viver isso, não vai suprir aquela necessidade que eu tenho de Deus, aquela necessidade que eu tenho de comunhão, aquela necessidade que eu tenho de família, enfim, todas essas coisas. Tem um comentário aqui. Sei que a pauta é nomofobia, mas existe o outro lado da moeda. Tudo que se faz hoje é um lado a estarmos conectados, sim. E para quem não gosta de estar conectado, é torturante. De fato, nós até comentamos aqui, eu comentei, daquelas pessoas que você fala, oi, tudo bem, você está bem? 3 dias depois, tô. 3 dias depois, a pessoa era totalmente desligado, né? Para essas pessoas, qual que é o conselho? Ligue, não mande mensagens. Se você quer saber como ele está, liga, a famosa ligação. Porque tem um aparelho... Entende do jeito que a pessoa é, né? Tem um aparelho muito interessante de tecnologia. Ele é máquina fotográfica, ele é você pode fazer aí, tirar fotos, gravar vídeos, mandar e-mails, e em alguns momentos ele faz ligação. Esse aparelho aqui, ó, o celular. Nossa, ele telefona também? Faz ligação? Nossa, o seu é muito moderno, hein? Moderno. Moderno. É verdade. Lembrei de uma situação aqui em que eu levei uma máquina de escrever no escritório. E as pessoas de 2000 para cá não sabiam muito que era uma máquina de escrever. Eu até brinquei. Isso aqui é muito mais moderno do que um computador. Por quê? Porque no computador você tem que digitar e depois mandar para a impressora. Isso aqui você já vai digitando, já vai imprimindo na hora. O que a tecnologia... Só não pode errar. Só não pode errar. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eviane, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela tua disposição em compartilhar conhecimento, sempre muito agradável, levando informação e conhecimento aí para as pessoas. Pessoal, um excelente final de semana para vocês. Estejam sempre aqui ligadinhos aqui no canal, para conhecimento, mas não precisa ficar muito tempo, lembrando sobre a live, né? A conexão moderada. É verdade. E com assuntos relevantes. Na internet você encontra de absolutamente tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque essa interface que nós vemos aqui, ela não são as camadas mais profundas da internet. Eu fiz uma live com um especialista que é da nossa igreja, ele é adventista, onde nós vamos abordar a Deep Web. O que é a Deep Web? São as camadas, aquilo que nós não enxergamos, e lá você encontra de absolutamente tudo. Tá? Tudo mesmo. Então, usem essa ferramenta para algo que verdadeiramente possa transformar a sua vida em relação ao conhecimento, trazer conhecimento. Você pode... Não sei se... Bom, você pode se formar, ter uma conclusão de um 3º grau na frente de um computador hoje, sem precisar ir à sala de aula. É algo bom. Eu considero que não é a mesma coisa em que você está dentro da sala de aula, mas é possível, e isso é algo bom. Agora, você também pode ver coisas que não vão te ajudar em absolutamente nada. Então, só um conselho. Viviane, excelente noite para você. Obrigado mais uma vez. E eu acho que o mais importante é o conselho da Bíblia, né? Tudo que é verdadeiro, de boa fama, né? Tudo que é reto,
Então, tudo que te aproxima de Deus, seja isso que ocupe a maior parte da sua vida. Eu acho que quanto mais perto dele a gente estiver, menos problemas físicos e mentais nós vamos ter. Pessoal, até a próxima live. Esperamos que na próxima feira tenhamos uma nova live. Claro, vamos divulgar aqui com antecedência, com um tema relevante também. Excelente noite a todos vocês e até a próxima. Valeu, gente!